Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Continuamos hoje com a nossa conversa com o especialista em Direito Trabalhista e Direito Sindical, Nilton Paixão, hoje presidente da Pública Central do Servidor. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E continuando o nosso bate-papo com Nilton Paixão, presidente da Pública Central do Servidor. Nilton Paixão possui mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi analista legislativo no Senado Federal de 1985 a 1991. Consultor legislativo em Direito do Trabalho e Sindical na Câmara dos Deputados desde 1991. Tem experiência na área de direito público, com ênfase em direito do trabalho, direito sindical, direitos humanos e teoria geral do direito. Atuou principalmente nos temas liberdade de trabalho, liberdade sindical, constitucionalização do direito do trabalho e do direito sindical, direito do trabalho e suas relações com os direitos humanos, hermenêutica jurídica. Uma outra coisa que eu gostaria que você falasse, que me parece que é uma grande diferença também da Pública, é o apartidarismo. É uma central que, na verdade, não está interessada na busca do poder. Exato. Um dos dispositivos estatutários da Pública é que está vedado o aparelhamento político partidário da central. O que isso significa? O grande foro de debate nacional é o Congresso Nacional, onde lá existem parlamentares, por enquanto, de 28 partidos. Imagine se a Pública tiver um carimbo determinado de um partido, não é? Ela já vai nascer contaminada para um diálogo mais amplo, mais plural. Não é? Não que a Pública seja apartidária, ela é pluripartidária porque ela quer discutir com todos os partidos a importância do Estado, a importância dos serviços públicos e o valor dos servidores públicos. Óbvio que predileções partidárias são próprias de cada cidadão brasileiro. O que não se pode é permitir um engajamento ideológico partidário, porque senão não precisa de ter mais uma central. Já existem 12 aí que já fazem carimbo partidário, né? Eu costumo até brincar que dizem que isso vai virar uma salada de frutas, não é? Se você trabalhar com 28 partidos. Mas salada de fruta, não vejo ninguém dizendo que faz mal. É preferível você ter pluralidade de ideias convivendo do que você ter só um caminho para ser percorrido. Porque quando ele dá certo esse único caminho, é o melhor dos mundos, mas ele pode dar errado e aí é o inferno em vida, né? Descamba para ditaduras, para autoritarismos. Então nós vivemos no Estado social e democrático de direito. Nada melhor que o confrontar de ideias, que o pluralismo, que o transinter-multidisciplinar. Essa é a face da Pública, conversar, dialogar. Se você carimba, se você pinta com a cor partidária, você já fecha várias portas de diálogo. Você já veio, na verdade, de um trabalho sindical. Você já estava dentro do sindicalismo, já tinha um trabalho forte em cima disso. Como é que você vê hoje o trabalho sindical brasileiro? Todas essas centrais, aliás, você falou em 12, nós teremos a 13ª central para 12 milhões de servidores públicos.
12,5 milhões. 12,5 milhões. Seremos a 13ª para 12,5. Como é que você vê o universo sindical hoje no Brasil? O modelo sindical hoje no Brasil está esgotado. Há uma crise de representatividade sem precedentes históricos. Por que essa crise está acontecendo? Há um fosso hoje muito grande entre as representações sindicais e a sua própria base. Justamente porque houve um aparelhamento ideológico partidário, na maior parte das centrais sindicais, que o viés da representatividade ficou um pouco maculado. E é natural, quando você foca no político partidário, que você se distancie um pouco da sua base, da atenção maior à militância. O caminho a que se propõe a pública é exatamente o oposto disso, né? Dar atenção à base, fomentar a organização, difundir informações. Porque hoje, mesmo no serviço público, há muita desinformação entre nós, servidores públicos. Você é do Judiciário Estadual, eu sou do Legislativo Federal, e a gente não se comunica. Nós não temos noção do que cada um faz, da importância de cada uma das atribuições de competência. Nós temos uma missão, a pública, interna, de nos aproximarmos mais e trocarmos experiências e buscarmos soluções em conjunto para oferecer à sociedade, e externo também com a sociedade e os setores organizados da sociedade civil, para fazer um amplo debate em termos de Brasil, em termos de cidadania, de justiça social, dos melhores caminhos para nós trilharmos e conseguirmos fazer com que esse país seja efetivamente um país moderno, já que a modernidade aqui não chegou ainda, só em termos de registro histórico. As questões, os grandes problemas nacionais que a gente está vivendo hoje, o Brasil está vivendo hoje, está influindo também nessa piora do sindicalismo? Ou você acha que o sindicalismo ajudou também a piorar os caminhos e as soluções brasileiras? E eu penso o seguinte, se não houver liberdade sindical plena, e já passou da hora de nós ratificarmos a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, a atuação sindical fica engessada e ela fica prejudicada em qualidade. E isso eu tenho a impressão que não foi o motivo de tudo isso que está acontecendo, mas ajudou também a influir um pouco nesse quadro caótico e deplorável em termos sociais que estamos todos sendo obrigados a suportar. Eu penso que a marca maior do movimento sindical tem de ser a liberdade de atuação. E liberdade pressupõe o quê? Autoridade para discutir qualquer que seja o tema. E só tem autoridade para discutir qualquer tema em termos de Estado, de serviço público. E aí também, óbvio, que isso tem a ver com a iniciativa privada, quem está legitimamente falando em nome de sua base. E falar legitimamente em nome de uma base é ser o canal de interlocução dessa base. Eu não posso usar um sindicato, uma federação, uma associação, um movimento, um fórum, para serviços pessoais, para desideratos que não têm a ver com o que anseia a base que se diz estar representada. Então, eu tenho a impressão que não só o movimento sindical, mas várias instituições precisam se repensar para fazer um debate mais voltado para a melhoria social desse país, né? E ter a noção de que, por exemplo, é preciso haver rotatividade no exercício das funções, e isso a gente defende na pública. Há uma limitação de permanência do exercício dos cargos, né? E há na pública uma representatividade que não se circunscreve a um poder em específico ou a uma esfera, por exemplo, a federal, ou a estadual, ou a municipal. A pública sonha, mas sonha grande. Ela sonha unificar os servidores públicos, mas não no sentido de fazer uma espécie de partido único de servidor público, né? No sentido de despertar a unidade na necessidade do permanente diálogo com a sociedade brasileira. Porque só assim
nós vamos conseguir transformar esse Estado brasileiro, nos aproximando da sociedade. Porque é a sociedade que tem as demandas, nós precisamos, o Estado precisa formular as políticas públicas, os servidores é que trabalham pelo Estado na formulação dessas políticas públicas. Então é preciso repensar mesmo o paradigma de organização, os fundamentos, os princípios. Às vezes eu recebo críticas dizendo, mas a pública só fala em princípios, em fundamentos, e a minha resposta é simples, e vocês acham pouco isso? Quem não tem princípio, quem não tem fundamento, vai caminhar para onde? Qual é o norte que ele vai seguir? Princípio, fundamento é aquilo que funda, aquilo que inicia, aquilo que dá suporte para que as coisas sejam construídas. Na justa medida em que se eu tiro o princípio, o fundamento, eu tiro tudo sobre o qual aquilo estava apoiado. É por isso que servidor é escravo da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Nós somos empregados da lei. Nós somos também os fiscais da própria lei. Então, isso é muito importante. Nós estamos tendo de enfrentar um paradigma. E não se muda paradigma da noite para o dia. É preciso muita conversa, e depois de conversar muito, ainda conversar um tanto mais. Né? Me perguntava assim, sim, mas vocês esperam que atingir esse nível em quanto tempo? Eu falei assim, eu não sei. É preciso ter um início. A pública é um início que apresenta propostas de diálogo permanente. Por isso que a gente costuma dizer que a pública é um movimento. Né? Ela não é um CNPJ, ela é um movimento. Ela é sendo, ela está sendo. Nós estamos nos movimentando, nos reciclando, conversando com a sociedade. E eu tenho certeza que desse diálogo permanente vai surgir um Estado melhor, um serviço público melhor, servidores públicos mais cônscios da sua missão, mais bem qualificados. Você falou da necessidade dessa liberdade sindical, da liberdade realmente de discussão. Nós temos na Constituição o artigo 40, inciso 10, que diz que tem que ter reposição salarial todo ano, é a perda inflacionária. Nós temos lá também o direito de greve, em razão do não cumprimento desse direito, que o Supremo precisou fazer uma regulamentação baseada na iniciativa privada, porque o Congresso não se dava conta disso. Como é que a pública vê a questão da reposição salarial, a questão da greve? Lamentavelmente, esse país é uma nação que eu chamo de baixo constitucionalismo. Às vezes, uma portaria de um prefeito ou um decreto de ministro vale mais do que os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º ao 8º da Constituição Federal da República. Eu tributo isso à ausência de uma regulamentação do direito de greve, à ausência de database, portanto, de respeito ao texto constitucional, da falta de organização no setor público. Nós precisamos também fazer essa meia-culpa, né? Nós estávamos muito desorganizados. A proposta da pública é de organizar os servidores públicos, né? Ora, o texto constitucional é claríssimo. Ele precisa ter o quê? Efetividade. Nós agora temos condições melhores nos organizando de exigir, de cobrar no Congresso Nacional o cumprimento das determinações constitucionais. Lá também na Constituição está previsto, por exemplo, a regulamentação dos juros, que não podem ser mais do que 12% ao ano, quando os cartões de crédito estão ultrapassando a casa dos 400% ao ano, né? E existia um constitucionalista, o Ferdinand Lassalle, que dizia o seguinte: se um texto constitucional ele não retrata os fatores reais de poder que presidem a Constituição, ele é uma mera folha de papel. Há muitas previsões constitucionais, hoje, para o serviço público, que são meras folhas de papel. Há muitas previsões constitucionais no capítulo social, da ordem social, que são o quê? Meras folhas de papel. Quem é que transforma uma folha de papel na Constituição em efetiva Constituição, em Constituição concreta? É a sociedade se organizando. São servidores melhor organizados exigindo do Estado a regulamentação dos dispositivos constitucionais, por exemplo.
Então, é um trabalho de formiguinha, é uma construção de cidadania. Nós precisamos preencher os espaços públicos de debate e incutir a necessidade de uma consciência mais crítica do valor do texto constitucional. Repito, esse país é um país de baixo constitucionalismo. Nós precisamos valorizar mais a Constituição Federal, as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais. Assim nós vamos ter um arcabouço jurídico que vai ser respeitado, vamos ter nesse país segurança jurídica, porque economia, finanças, sem segurança jurídica, não atrai investimentos, não chegam contratos. E se isso não vem, não se geram empregos. Se não se geram empregos, não se distribui renda. Que país nós estaremos formando num país que tem uma visão de baixo funcionalismo? Você já tocou um pouco nesse assunto levemente, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais com você. A questão das entidades associativas. Você falou, quando veio a possibilidade do servidor público se sindicalizar, houve uma corrida para a sindicalização, mas ali ainda é a unicidade sindical segurando, na verdade, para que nem todas as entidades tivessem a possibilidade de se transformar em sindicatos. Aqui no estado de São Paulo temos um exemplo muito forte, por exemplo, dos professores. Nós temos a PUESP, que conseguiu se formar e ser o sindicato dos professores do ensino oficial do estado de São Paulo, que tem lá os seus 150 mil sindicalizados. Temos o Centro do Professorado Paulista com seus 150, 200 mil associados, que continua sendo associação. Embora ela tenha feito todo o trabalho sindical antes da liberdade de se sindicalizar, a PUESP chegou na frente e se sindicalizou. Essas entidades que já tinham esse trabalho sindical, como é que ficam? Especialmente porque se você pega aqui a 151, ela diz em organização de trabalhadores do serviço público, ela não fala exatamente o sindicato só. Eu entendo, Góes, o seguinte, que não só a Convenção 151 resguarda a atuação sindical dessas associações, e há um fator ainda mais interessante. Você tem associações que são muito longevas, que elas estão aí muito antes de 5 de outubro de 88. Eu tenho um entendimento jurídico que essas entidades que já estavam formadas, tradicionais, antes de 5 de outubro de 88, foram recebidas pela nova Constituição, a Constituição Cidadã, com a natureza jurídica sindical. Essa é uma discussão que a pública precisa fazer e, se for o caso, encaminhar judicialmente para a discussão. No setor público, nós precisamos criar um novo modelo de organização. Não esse que está aí já servindo desde a era Vargas para o setor privado. Repito, temos particularidades, temos multiplicidade de representação, temos associações, movimentos, fóruns, sindicatos, federações, confederações, agora a pública enquanto central sindical. Nós precisamos aprofundar esse debate. Entendo que há casos, já agora, de associações que já tinham sua existência anterior ao texto constitucional de 88, que tem natureza jurídica sindical. É uma discussão que precisa ser feita. E a pública certamente fará esse tipo de enfrentamento. Afora essas, as que nasceram a partir de 5 de outubro de 88, nós precisamos apresentar um novo modelo organizativo para o setor público. Para isso, a pública chama para um debate. Chama as associações, os fóruns permanentes, os movimentos permanentes, os sindicatos, federações, confederações, e a pública certamente unificará isso numa grande mesa de onde frutificarão alternativas a serem propostas ao Estado brasileiro para que reveja o atual modelo e faça as pazes com a realidade do serviço público, né? Com o dia a dia nosso de organização no setor público. Em alguns setores do setor público, servidores públicos que obrigatoriamente são descontados no imposto sindical para determinado sindicato e depois federação sindical ou central sindical,
se vê neles assim, um pouco de revolta desse desconto, talvez até porque não sintam uma representatividade grande nisso. O que a pública acha do imposto sindical? Olha só, hoje você tem várias nuances em termos de modelo organizacional sindical no setor público. Há, em certas localidades brasileiras, sindicatos que sobrevivem única e exclusivamente com o imposto sindical. Da noite para o dia, se você tira isso, você fecharia a porta de centenas de sindicatos. Mas a pública vê a necessidade de aprofundar esse debate que tem a ver com o custeio da máquina sindical. É preciso que se respeite a atual fase de algumas instâncias sindicais, mas que também não se pare no tempo para discutir se a melhor saída é essa questão da contribuição sindical, mais conhecida como o imposto sindical. Nós precisamos ter coragem de fazer esse debate no setor público, porque na iniciativa privada isso é pacífico, não é? O imposto sindical vige há décadas, desde 42, não é, praticamente. Então, essa novidade é no setor público. Há uma divisão em termos de opiniões no serviço público. Há os que defendem a permanência do imposto sindical, há os que são radicalmente contrários, há os que estão no meio termo, há quem defenda novas formas de custeio da organização. A pública irá fazer com serenidade esse debate, chamando os atores interessados para que se tire um posicionamento com relação a custeio de um modo geral. Conversamos neste programa com Newton Paixão, que é um especialista na área de direito público e agora fundador e primeiro presidente da Pública, Central do Servidor, Newton Paixão. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Comissão Consultiva Mista do IANSP, plenária de entidades que milita em prol do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, informa a todos que na próxima quinta-feira, dia 18 de novembro, entre 9 da manhã e 5 da tarde, no plenário Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizará seu 12º encontro estadual, intitulado Em Defesa do IANSP Patrimônio do Servidor Público. Reunindo lideranças do funcionalismo em todo o Estado, o encontro pretende discutir o orçamento e a legislação referente ao IANSP, sempre com base em suas 3 bandeiras de luta, que são a contribuição paritária do governo, na mesma proporção que os servidores, a formação de um conselho deliberativo e fiscal, além de um portal da transparência. A Pública Central do Servidor realizará no próximo dia 19 de novembro, a próxima quinta-feira, seu primeiro seminário de formação de lideranças na Prefeitura Municipal da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. O evento tem a proposta de começar a construir uma reflexão e abordagem novas para a formação do exercício de lideranças em sindicatos, associações, federações e confederações de servidores. Decorre de unir as demandas de classe com as demandas da sociedade, trabalhando junto pela cidadania, melhoria do Estado, democratização e estruturação dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, estar alinhado com os valores republicanos. O evento é aberto a todas as lideranças do setor público e ativistas, com inscrições que devem ser feitas pelos telefones que vão aparecer aí no seu vídeo, 11 3105 8476 ou 11 2501 8582, ou ainda pelo e-mail contato@publica, sem acento, .org.br. E o nosso presidente da nossa federação, José Gozzi, será um dos palestrantes do evento.
Em atendimento ao artigo 3º do Decreto 61.470, de 2 de setembro de 2015, foi alterado o percentual utilizado para cálculo da margem consignável dos beneficiários da São Paulo Previdência, a SPPrev, de 30% para 40% dos proventos. Em 4 de novembro passado, no comecinho do mês, foram disponibilizados os valores atualizados no portal do consignado. De acordo com o artigo 1º da Resolução número 73, de 23 de outubro de 2015, o acréscimo de 10% na margem consignável, a que se refere o artigo 3º do Decreto 61.470, de 2 de setembro de 2015, se destinará preferencialmente a consignações que possibilitem ao servidor público a quitação de débitos já constituídos. Para mais informações, basta acessar o site do portal Consignações em folha de pagamento. Acesse www.spprev.sp.gov.br/sobre as consignações. E crédito, você já sabe, sempre deve ser usado de forma moderada. E na próxima sexta-feira, dia 20 de novembro, não haverá expediente nas repartições públicas do Estado de São Paulo em boa parte do país, devido ao Dia da Consciência Negra. É importante ressaltar que elevado percentual de servidores públicos é constituído por negros e, em nome deles, a FESPESP congratula-se pela data. Mais que o feriado, a data serve para refletir e respeitar nossos irmãos negros, afinal, todo preconceito deve ser combatido. Cidadania e Serviço Público há 16 anos no ar, quase 17 agora em janeiro. Sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você, obviamente, já sabe. Você liga para nós no 11 31 04 38 36. Manda suas mensagens para o nosso e-mail fespesp@fespesp.org.br. Visita o nosso site no www.fespesp.org.br. Pode também nos acompanhar nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, também sempre procurando por Federação FESPESP. E o programa de TV você já sabe, você pode acompanhar todos os domingos online, diretamente no site da TV Aberta e depois no nosso canal no YouTube, no bit.ly/TV FESPESP, e aí você vai acessar e vai assistir ao programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.